Oi, gente, como vocês estão? Tô de volta aqui esse canal e eu espero que dessa vez eu volte de verdade. E o vídeo de hoje é meio que compromisso para eu dar um ânimo para mim mesma. Eu não sei se vocês já começaram a fazer a conta aí do ano e hoje, no dia que eu tô gravando, faltam 148 dias pro ano acabar. É. E, gente, é muito pouco. Então, é assim, reta final de verdade. E tá quase naquela vibe de quem fez, fez, quem não fez, não tá fazendo, não faz mais, sabe? Porque já tá chegando ali, né? Então, para algumas metas já é um tempo bem curto e eu quero salvar o meu ano, né? Não que eu não tenha feito nada, eu até comecei o ano assim super engajada nas metas e tudo. Só que eu tive um episódio depressivo e aí foi tudo meio assim, indo ali, apagando incêndios e tudo mais. Então, eu quero salvar o meu ano com esses 145 dias. Então, eu fiz aqui uma lista das coisas, né, que são importantes para mim, né, o que eu quero mudar, as metas que eu tô procrastinando. Então, eu fiz uma pequena listinha aqui, ó, dessas metas ontem, sentada ali pensando comigo mesma. E eu passei pro Notion, né, para eu poder fazer um rastreamento. E eu vou contar aqui para vocês, né, vou fazer aqui para quem quiser, né, quem também estiver precisando desse ânimo, né, a gente faz aí uma comunidade para se ajudar. O canal do YouTube é uma coisa que eu gosto muito, eu amo o YouTube, eu sou viciada, eu assisto todos os dias, eu acompanho muitos canais. E ter o meu canal sempre foi um objetivo muito grande, só que eu sempre volto, e aí eu paro, volto, paro, né? A vida acaba acontecendo, eu coloco as coisas na frente, não consigo gravar, não consigo me organizar. Então, isso acaba aqui, se Deus quiser, e eu também, e eu tô querendo, e acho que ele também. Então, vou contar para vocês um pouquinho dessas metas que eu fiz, né? E eu vou rastrear aqui pelo Notion, que pra mim é mais fácil. Então, eu escrevi as metas. Gente, eu só escrevi as metas. Eu ainda não fiz um passo a passo. Esse vídeo tá sendo gravado assim de vou gravar. E aí eu vou editar ele o mínimo possível e já vou postar pra eu não dar um passo pra trás, pra eu não desistir no meio do caminho. Aliás, no meio do caminho não, né? Antes de começar o caminho. Então, vamos as minhas metas que eu quero fazer até o final do ano. Pode ser que você ache assim, nossa, tá sendo muito ousado. Mas, gente, dividindo aí pelos 5 meses que ainda temos, eu acho que dá pra chegar. E meta tem que ser assim, né, gente? Tem que ser uma coisa que você pode alcançar, mas tem que ser uma coisa que te desafia, né? Porque senão você não vai, né? Quando desafia, a gente ainda, eu, pelo menos, eu tenho muita dificuldade de constância. Então, uma das minhas metas é ser constante. A primeira meta que eu coloquei aqui é ser constante, tanto no YouTube quanto constante na vida, com os meus objetivos, porque eu não sou, né? Eu sou uma pessoa que vai muito assim apagando incêndio. Eu faço as coisas que precisam ser feitas, mas sempre ali apagando incêndio, sabe? E não fico ali me dedicando e respeitando o processo e tudo mais. Então, é bem. Vou indo só, sabe? No caminho, assim. Então, quero aproveitar e vou contar para vocês as minhas metas e te convidar também para, se você tá com esse sentimento de, eu não fiz tudo que eu podia fazer, vamos tentar salvar esse ano para chegar lá em dezembro e falar, gente, a gente conseguiu juntos, que é muito bom, né? Então, a minha primeira meta aqui, como eu falei, é ser constante. É que eu coloquei ser constante no YouTube e ser constante na vida, né? Então, ser constante com os meus objetivos. E aí, como que eu vou fazer isso? O que eu tô pensando aqui? Eu defini as metas e agora eu vou definir tarefas que eu preciso fazer a cada semana para cumprir essa meta. Então, assim, ser constante na vida. O que eu vou fazer? De acordo com as metas que eu coloquei aqui, à medida que eu for ticando as tarefas dessas metas, eu sei que eu tô sendo constante com aquilo. Então, é mais ou menos assim que tá funcionando aqui a minha cabeça. Então, a primeira meta é emagrecer 12 quilos, que é a minha meta do ano. E aí já se foram algum, né? Eu engordei, emagreci. Porque falta pouco, né? Falta esse peso para eu acabar, para eu chegar no meu objetivo. E, gente, eu confesso para vocês que, olha, emagreci quase 70 quilos.
E esse resto, esse pouquinho, que assim, é muito, mas é pouco perto do que eu já emagreci, é o mais desafiador, sabe? É o que mais tá tirando meu sono, é o que mais me desafia e é o que tá sendo mais difícil. E pra mim é a meta mais importante do ano, é chegar no meu peso. Então eu falo que é muito engraçado, né, que a gente tem várias metas, a gente tem várias coisas, às vezes a coisa que a gente mais quer, a mais importante, é a que a gente menos dedica, é a que a gente menos consegue galgar passinhos ali. E pra mim tá sendo isso, né? O emagrecimento tá sendo mais difícil porque eu tenho compulsão alimentar. E aí, sempre que a compulsão me acompanha, eu não consigo manter a dieta equilibrada, né? E aí, quando eu não tô com compulsão, aí eu mantenho, e aí eu emagreço, aí eu fico feliz, mas aí eu estaciono, fico triste, vem episódio depressivo, vem episódio compulsivo. Então a gente já rastreou ali com terapia e com psiquiatra esse meu ciclo que vai e volta, e a gente já tá buscando alternativas e tratamentos, né, para melhorar isso, para que eu não fique refém dessa gangorra emocional. Mas então a minha meta é emagrecer 12 quilos, e aí, gente, na verdade é 17, mas eu coloquei 12 porque 12 é palpável, né? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir esses 12 pelas semanas que ainda tem, então acho que ainda tem 21 semanas. Então, eu divido esse valor pelas semanas, e aí eu sei que aquela semana eu cumpri se eu emagreci aquelas X gramas. Então, vamos supor que dê aí 700 gramas por semana. Então, se nessa semana eu emagrecer 700 gramas, eu cumpri. Se eu não emagreci, eu engordei, eu não cumpri. E aí, eu tenho que jogar isso para a conta final novamente. Então, é assim que eu tô pensando. Acho que eu vou trazer um vídeo só de como que ficou as minhas subtarefas, que aqui são as metas e depois eu vou fazer as tarefas das metas. E aí depois eu trago, porque eu preciso também pensar, porque como eu falei, gente, eu quero gravar esse vídeo assim para jogar pro universo e me agarrar a isso. Então por isso que eu tô fazendo meio sem programar, sem planejar direito. Outra meta é aumentar o faturamento das minhas lojas. Para quem não sabe, agora eu tenho 3 empresas, né? Eu tenho a Taj Serraria, que é uma serraria. Tenho Taj Faz a Festa, que é um carrinho que a gente leva esfirras para os eventos. E agora nasceu essa semana a Estúdio Clique, que é a minha empresa de impressão 3D, né? Somos eu e a Mariane, a gente cuida delas. Então eu quero aumentar o faturamento dessas empresas em 7 mil, pelo menos, mensais, até o final do ano, né? Então eu acho que é possível, né? A gente precisa de umas estratégias de negócio, né, focadas ali em ter mais clientes, em aumentar o nosso ticket médio, mas eu acho que é possível. Organizar o financeiro, que é conseguir, né, separar. Para quem é empreendedor, gente, é difícil separar, às vezes, o pessoal do profissional, porque mistura tudo, né? As lojas precisam pagar a minha vida, o meu custo de vida, porque eu só trabalho com elas, né? Eu trabalho para elas 24 horas do meu dia, 24 horas do meu dia, pensando nelas. Então, é difícil de dividir isso. Então, eu quero, ainda que eu não consiga dividir completamente, eu quero organizar melhor essa parte. Resetar pendências da casa, que são manutenções que precisam ser feitas. Então, sei lá, uma tomada que precisa ser trocada. Então, eu já fiz. Essa aqui eu já tô bem adiantada, tá? Eu já tô com 60% dela, porque eu já fui ticando ali algumas coisas que eu tinha escrito há um tempo atrás, fiz e não tiquei. Ser constante no YouTube, como eu já tinha falado, né? Que é pelo menos ter um vídeo por semana aqui. Então, assim, a gente já vai ter aqui esse craqueamento, esse rank, esse rastreamento que eu vou fazer desse tema, né, das metas, e outras coisas que eu já gravei. Quero pensar também num diário da dieta para também me ajudar com a minha meta principal, que é o emagrecimento. Então, pelo menos um vídeo no YouTube por semana. Então, ler 5 livros até o final do ano. Por que eu coloquei 5? Porque um por mês. E leitura, gente, é uma coisa que, assim, me ajuda muito mentalmente, sabe? Porque eu saio dali, então, se a minha cabeça tá cheia, eu pego um livro, eu saio, eu me transporto para dentro do livro. Minha cabeça é muito criativa. Então, assim, eu fico imaginando os personagens. Então, realmente é uma coisa que me ajuda muito. E só que é um hábito que eu perdi, né, gente? A gente fica ali no celular e acaba que você não quer pegar um livro. E eu quero voltar a ter esse hábito. Eu já fui muito leitora e, né, eu quero voltar a ser essa Gabriela leitora e que fica ali com as histórias. Nossa, era uma coisa que eu gostava muito, me fazia muito bem. E eu parei. Então, essa é uma das minhas metas. Deixa eu abrir aqui, que eu saí sem querer.
fazer estudo religioso uma vez por semana. Então, para mim também é muito importante ter ali o contato diário com Deus, mas eu confesso que nem sempre eu consigo. Às vezes eu acordo, aí eu tô sem ânimo para orar, não oro, né? Fica aquele um dia sim, um dia não, 2 dias não, e assim vai sem constância, sabe? Mais uma vez. E eu quero então pelo menos fazer um estudo mesmo de sentar, pegar um livro ali, estudar aquele livro uma vez por semana. Fazer atividade física 3 vezes por semana e ir aumentando um dia a cada mês. Então, esse mês de agosto eu vou fazer 3 vezes por semana, mês que vem eu aumento um dia, faço 4 vezes e assim vai. Porque a atividade física está totalmente ligada à minha meta principal, que é o emagrecimento. Então, sem atividade física eu não consigo. Então, eu quero fazer aí. E aí, eu tô pensando se eu vou fazer academia já direto. Eu confesso que eu não gosto muito de academia, mas quando eu tô lá, eu faço. Mas eu queria muito fazer corrida. Eu até comecei a treinar corrida esse ano, consegui ali correr meus primeiros quilômetros, mas depois parei também. Então eu quero dividir os treinos aí entre força e corrida, que eu acho que eu vou ser bem feliz. Outra coisa que eu quero fazer é começar natação ou tênis. São 2 esportes que eu tenho muita curiosidade. Natação eu já fiz quando era criança e eu gosto muito de piscina. E tênis eu tenho muita curiosidade porque eu acho um esporte legal. E aí eu queria começar um dos dois, mas eu tenho assim um problema, eu sou muito tímida pra essas coisas, sabe? Eu não tenho muita iniciativa, então isso vai ser um desafio pra mim. Chegar a 1K de seguidores no Instagram da Estúdio. A Estúdio nasceu essa semana, né? Então a gente acabou de abrir. E eu quero ver se a gente consegue chegar a 1.000 seguidores ainda esse ano. E ser mais constante nas redes sociais das lojas, né? Então, da Estúdio eu tô sendo bem constante agora, a primeira semana, mas na da Esfirraria eu preciso ser mais constante, que também tá ligada ali à nossa meta de faturamento, à nossa meta financeira. Então, gente, essas são as minhas metas. Deram aqui 12 metas. É bastante coisa quando a gente vê em número, mas eu acho que são coisas possíveis, porque são coisas que se eu fizer ali passinho a passinho, eu vou conseguir alcançar. Então, essas são as minhas metas. Eu espero muito que no final do ano eu grave um vídeo falando né, fazendo ali o resumo para vocês e que eu tenha conseguido ticar aqui todas elas, porque eu acho que é possível. E o que eu vou fazer aqui de combinado com vocês? De pelo menos uma vez por semana, ou se eu achar que uma vez por semana ficou pouco, ficou muito perto, uma vez a cada 15 dias a gente vir ticando essas metas juntos e já fazendo as tarefas, né? Então, assim, ticando as tarefas. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar as metas e vou destrinchar em tarefas que eu preciso fazer por semana. Então, por exemplo, eu quero ler 5 livros. Então, a primeira coisa, eu vou escolher os 5 livros que eu vou ler. E aí eu vou pegar um número de páginas para eu poder dividir por semana para saber quantas páginas tem que ler por dia, né, para conseguir acabar de ler esse livro nesse tempo. Então isso eu vou gravar também, né? Eu quero gravar para vocês e porque essa organização é o que vai me fazer cumprir essas metas, que é o que tem me faltado. Então, pegar, sentar um dia, organizar minha semana. Então, vamos tentar trazer esse vídeo. Eu vou trazer ele a primeira vez, uma vez por semana. Vou trazer essa primeira vez que eu vou fazer, que vai ser amanhã. Lembrando que, gente, os 145 dias começa no dia 8/8. Eu tô postando esse vídeo hoje no dia 6. Então, amanhã eu vou fazer essas tarefas. E aí, depois de amanhã, já começar com tudo e desenhar essa história aí que tem tudo para dar certo. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, deixe teu like aqui. Se você quer entrar nessa comigo, vamos juntos. Eu acho que eu gosto muito de vídeo desse tipo, né? Eu assisti muito vídeo da Samia, eu acho, que ela fez ali mudando a minha vida em 180 dias. Lá na primeira temporada que ela fez, eu acompanhei bastante e eu gostei bastante dessa forma, né, de organizar. E eu acho que quando a gente divide isso, né, a gente acaba. Porque muitas vezes a gente tem compromisso com o outro e não tem com a gente. E aí, quando você põe no ar um vídeo, quando você divide isso com outras pessoas, você acaba que você fica, nossa, mas eu falei para aquela pessoa que eu ia fazer. Ainda que você não se leve tão a sério, você leva a opinião do outro a sério. Então é isso, gente. Bora. Tô super feliz e bora conquistar essas metas. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.